dia 2 de dezembro de 1720, o então rei de Portugal, Dom João V, por ato régio, criou a capitania das Minas do Ouro, autônoma, desligando-a da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que havia sido criada em 1709. Portanto, Minas Gerais está fazendo 300 anos de capitania, que representou, evidentemente, o surgimento de um governo autônomo local que pudesse, evidentemente, resolver os inúmeros problemas de gestão, de presença do governo, de controle de tributos, de organização da então capitania de Minas Gerais, que surge nos anos finais ainda do século anterior, do século XVII, com a corrida pelo ouro, naquela região ali de Ouro Preto, Sabará, em toda essa extensão do Rio das Velhas. Nessa data, ocorre esse ato de criação da capitania, mas é preciso examinar isso com alguns antecedentes. O território mineiro, povoado, ocupado muito rapidamente e muito atabalhoadamente pela corrida do ouro, veio daqui, primeiro, os bandeirantes paulistas que chegaram primeiro e tomaram posse da terra. Mas com a descoberta do ouro e a divulgação da notícia, vieram portugueses, pernambucanos, baianos, gente de toda a espécie, aventureiros de toda a espécie. Dá-se já no período de 1707 a 1708 a famosa Guerra dos Emboabas, que era exatamente uma tentativa dos paulistas, bandeirantes, que chegaram primeiro, de evitar, evidentemente, ter que dividir o espaço conquistado por eles com outros visitantes que chegavam atraídos pela corrida do ouro. E esse conflito sempre vai ser a marca de Minas Gerais. No ano de 1717, a coroa portuguesa manda para cá o famoso Dom Pedro de Almeida, Conde de Assumar, que vinha exatamente com essa obrigação de começar a cobrança do quinto do ouro, né? E para isso precisava de ter as casas de fundição, ou seja, qualquer ouro tirado teria que passar pela casa de fundição, que é hoje a Casa dos Contos, tirar dos 20%, ou seja, o quinto da coroa, não é isso? E, bom, o Conde de Assumar instalou-se em Mariana, um casarão antigo, atrás da igreja de São Francisco, que até hoje está lá com o nome de Conde de Assumar, no momento, inclusive, sendo restaurado. Mas ele encontrou forte resistência, seja em Mariana, inicialmente, seja em Vila Rica, então. Dos mineradores que, evidentemente, não queriam passar pelas casas de fundição, não queriam, enfim, pagar o quinto do ouro. Houve uma revolta, ele teve que ceder no primeiro momento aos insurretos, não é? Teve que se fugir um pouco de Mariana para Ouro Preto, conseguiu se organizar, não é? Passou risco de vida, e aí então a coroa portuguesa resolveu criar a capitania autônoma de Minas Gerais, exatamente para organizar um governo local e, evidentemente, começar a coordenar a atividade de cobrança do quinto da coroa, mas também de atividade administrativa da colônia. Essa é a origem, evidentemente, da capitania de Minas Gerais. Minas Gerais, é claro, surge nos princípios da ocupação territorial nos anos finais do século XVII, 1696 a 1700, não é? Minas tem esse primeiro mérito, ele é a ocupação do território interior da colônia portuguesa, quase 150 anos ou mais que estavam aqui e que não conseguiam sair da praia, vai ocorrer exatamente por Minas Gerais. Então, Minas Gerais tem ainda essa ocupação pioneira do território interior da colônia, acontece por Minas Gerais. A coroa portuguesa se interessou muito aí nos anos finais do século XVII por pesquisar ouro e pedras preciosas. Ficava muito impressionada porque do lado espanhol, além do Taçado de Tordesilhas, em Potosí, em Cusco, no Baixo Peru, na Bolívia, era descoberto muito ouro para a riqueza dos espanhóis. E do lado de cá não tinha nada. Em 1674, com a patrocínio da coroa portuguesa, se organizou a famosa bandeira de Fernão Dias Pais, que saiu lá de São Paulo e foi realmente a primeira grande ocupação que deixou princípios de cidades em Minas Gerais, né?
inclusive a fundação de Sabará, por Borba Gato, que veio nessa bandeira de Fernão Dias Paz, ele parou ali em Sumidouro, hoje na cidade de Pedro Leopoldo, e de lá mandou várias missões. Fundou o Cerro lá no norte, fundou Itamarantiba. Suas expedições fundaram depois Sabará, com Borba Gato, umas 7 lagoas, Lagoa Santa e também Santa Luzia. Os bandeirantes resolveram, então, a partir do Rio das Velhas, ali na região de Sabará e também de Sumidouro, subir para as cabeceiras do Rio das Velhas. O Rio das Velhas nasce no município de Ouro Preto, ali no lugar chamado Cachoeira das Andorinhas, na Serra de Ouro Preto. Ali nós temos a Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço tem esse nome, dado pelo Barão de Aschweg, em 1811, porque ela é a espinha dorsal de Minas Gerais. Nasce ali depois, logo de abaixo de Mariana, e vai até o sul da Bahia como uma espinha dorsal de Minas Gerais, e onde o nome espinhaço. O espinhaço, que é aurífero e, ao mesmo tempo, ferrífero, junto com o Rio das Velhas, que o serpenteia em vários momentos, são as duas grandes vias de penetração e fixação da povoação mineira nesse período. O Conde de Assumar, para dominar os insurretos, a sublevação, foi rigoroso, né? É aí que surge o chamado primeiro Marte mineiro, Filipe dos Santos, que ele teve que executar. O Filipe dos Santos, sublevado em Cachoeira do Campo, onde foi preso. Ele liderava uma resistência aos atos do Conde de Assumar, foi preso e executado. O Conde de Assumar, para dominar, teve também que pôr fogo ali no Morro da Queimada. São aquelas vertentes do Morro de Ouro Preto, da Serra do Ouro Preto, para evitar, para conseguir dominar, enfim, o território que estava todo revoltado. Então, essa é a origem de Minas Gerais. O que é interessante é que estudos recentes descobriram que no manifesto que os insurretos revoltados de Mariana e Vila Rica dirigiram ao Conde de Assumar, eles falam até em república, falam em independência e república, né? Então, Minas é pioneira nisso. Bom, e surge aí desse fato. A história de Minas sempre terá esse caráter de sublevação. Os mineiros serão eternamente revoltados contra a administração colonial portuguesa, que era considerada muito inepta, que era muito interessada em explorar o ouro, pedras preciosas, e com um regime duro para conseguir, evidentemente, fechar os seus territórios, evitar a grande... Ocorreu, por exemplo, a partir de 1729, a descoberta de diamantes ali na região do Cerro para cima, mas, sobretudo, em Diamantina, e a coroa, para proteger essa mineração e tirar sua parte, criou, inclusive, o famoso Distrito Diamantina, que era fechado, e que é uma longa história. Diamantina é uma civilização diferente, né? O Tripuí, o Vale do Tripuí, que vai de Ouro Preto a Mariana, né? É o início dessa povoação de Minas Gerais, junto com também Sabarabuçu, né? Que gerou todos esses municípios naquela região. Minas Gerais se desenvolve muito rapidamente. Se diz que Minas Gerais não teve infância, porque já por volta de 1720, Minas Gerais já tínhamos aqui mais de 50 mil pessoas minerando em todo o estado, não é isso? Então, Minas Gerais praticamente não teve infância. O Sabará, Vila Rica, Ouro Preto, hoje Vila Rica, então Vila Rica, e Mariana são as primeiras vilas de Minas Gerais, criadas em 1711. Mariana surge com o nome de Ribeirão do Carmo, Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo. Nossa Senhora, e a partir de 1745, o rei de Portugal, Dom João V, dá o nome de Mariana, que era a mulher dele chamava Mariana d'Áustria, com quem ele se casou. Vila Rica passou a chamar-se Ouro Preto apenas em 1823, por um ato de Dom Pedro I, que era muito grato a Vila Rica, Ouro Preto, que o apoiou no ato da independência. Dom Pedro I esteve em Ouro Preto em 1822, no início do ano, e aqui conseguiu um apoio dos mineiros para resistir às cortes portuguesas, que já tinham pressionado Dom João VI para ir para Portugal, e que agora exigiam que Dom Pedro fosse para Portugal também,
Ficaria aqui novamente o Brasil como na condição de colônia de Portugal. Muito rapidamente, nós estamos falando aqui exatamente das origens de Minas Gerais, não é isso? O livro que nós estamos lançando é exatamente sobre isso, os 300 anos de criação da capitania de Minas Gerais, com o patrocínio da CEMIG. O livro tem tido boa repercussão, é uma síntese muito interessante dos 300 anos de Minas, não só desses primórdios da ocupação do território e o surgimento das primeiras vilas, mas também tudo que ocorre no andamento do século XVIII, do século XIX, chegando até os nossos dias do século XXI. Né? A história de Minas é extremamente interessante, na nossa herança histórica, na nossa herança natural, na nossa biodiversidade. E o livro tenta exatamente, na síntese possível, tratar disso tudo. Nós começamos tratando um pouco da formação do mineiro, né? O mineiro das minas, das montanhas e da fé. Nós diríamos que das minas, porque a mineração, como o próprio nome diz, a origem de Minas Gerais é a mineração. Guimarães Rosa dizendo que a Minas inaugural é a Minas minerária, que criou também um tipo de personalidade, um tipo de conduta social, né? Depois, quando começa a ocorrer a exaustão das minas, por volta de 1760, há uma espécie de debandada, uma fuga da mineração, e os mineradores vão ocupar outras terras mais férteis e menos íngremes para viver da agropecuária. Então, daí nós passamos para ocupar a chamada a parte das Gerais de Minas Gerais. Né? A ocupação de todo o centro-oeste mineiro, do noroeste mineiro, se dá a partir daí. Como também o sul de Minas, né, que no final do século XVIII vai plantar café, e, inclusive, algumas coisas do norte Paraná e de São Paulo. Né? Mas o mineiro, portanto, ele tem 3 pilares da sua formação ou da sua mentalidade. Primeiro, o mineiro minerador, o mineiro inaugural, não é isso? Depois, das montanhas. O homem das montanhas tem condutas típicas, não é? Ele geralmente é comedido, ele tem que saber onde pisa para não cair no precipício. O homem da mineração também tem traços de personalidade muito típicos do mineiro, que alguns traços, inclusive, persistem até hoje. Né? Ele é desconfiado, ele é mais calado, mas está prestando muita atenção no que está ocorrendo, ele tem que estar olhando como é que está o ouro no outro lugar, como é que está o veio do outro, etc. e tal, as prescrições da administração portuguesa que eram duras. Né? Então, na Minas minerária, na Minas inaugural, que daí surgem os primeiros traços da personalidade do mineiro. E também, como eu disse, o mineiro das montanhas. O mineiro vai ser uma pessoa mais democrática, ele ficava, às vezes, no mato, na sua mina, tinha que conviver com seus escravos, né? E isso gera um mineiro mais aberto, mais convivente, mais democrático. Ao contrário, obviamente, do modelo do Nordeste brasileiro, o tempo da cana-de-açúcar, em que você tinha a senzala, onde ficavam os escravos, e a casa grande. E entre eles tinha uma grande distância social e uma convivência difícil. Né? O terceiro item que conforma a personalidade do mineiro é a fé. Transportou-se para o Brasil, mas sobretudo para a Vila Rica, um tipo de fé que decorria do Concílio de Trento, de 1549, que iniciou em Trento, né, e que retomava a Contra-Reforma, né, combatia a Contra-Reforma. Né, isso que iniciava a Contra-Reforma para combater o protestantismo luterano. Não é isso? Então, a Contra-Reforma, que na primeira fase, sobretudo, que a gente chama de estilo nacional português ou canônico, é uma religião mais forte, mais canônica, mais cobrando dos fiéis um retorno à igreja. Não é isso? É esse catolicismo que vem para a Vila Rica na primeira fase. Não é isso? Então, eu estou falando isso tudo para dizer que são esses 3 ingredientes. O homem da mineração, o homem das montanhas e o homem da fé, não é isso? Da religião, da Contra-Reforma, é que vai formar a personalidade básica do mineiro. Claro que os tempos passaram, hoje há muitas transformações, mudanças de tudo, né? Nesse mundo global, nesse mundo com a convivência quase universal,
mudou. Mas ainda podemos ver em vários locais de Minas, nas cidades históricas, sobretudo esses dois tipos de personagem, com essa tipo de personalidade. O mineiro que vai para o campo, vira agropecuarista, vai ter um outro tipo de personalidade, né? Um coronel da grande fazenda, se for do café, era um tipo mais aristocrático, não é isso? É, então forma outro tipo de personalidade e vai ser mais político, né? O cafeicultor aristocrático e político vai criar a figura do coronel, que vai influir muito a partir do finalzinho aí do século XX, ou do final do século XIX, por aí, a figura do Partido Republicano Mineiro. É uma outra longa história, etc. Mas o que eu queria fixar são essas bases da personalidade do mineiro. Primeiro, o homem minerador, segundo, o homem das montanhas, e terceiro, o homem da fé. É essa mentalidade que vai presidir toda a história de Minas até hoje, não é isso? O homem de vida em sociedade, o homem com uma mentalidade um pouco conservadora até então, por causa desses atributos também, muito apegado à terra, muito apegado à cidade, né? O mineiro é muito municipalista, não é isso? E sempre tem o gosto da política como origem da necessidade que tinha dos primeiros mineiros de conviver, às vezes em situações difíceis, em situações em que a vida obrigava ele a estar prestando atenção em tudo e formar solidariedade para conseguir sobreviver. Interessante é que essa civilização que nasce em Minas, sobretudo nesses núcleos históricos que formam ali na Corrida do Ouro, vão gerar um esplendor artístico, não é isso? Sobretudo no século XVIII, né? Hoje, Minas tem, na parte histórica, 3 patrimônios culturais da humanidade reconhecidos pela Unesco, que é o Ouro Preto, que é Diamantina e que é o conjunto escultórico de Bom Jesus do Matozinho, de Congonhas do Campo, onde estão os 12 profetas de Aleijadinho, né? Mas, enfim, forma-se em Vila Rica, como também em Diamantina, como também em Mariana, como também em outras cidades históricas, um grupo de artistas de primeira linha, né? Entalhadores, arquitetos, pintores, trabalham em madeira, em pedra, né? Isso que vão fazer exatamente, aproveitando, evidentemente, um certo recurso existente naquele momento ali, do ouro, das pedras preciosas, etc. E que vão nos herdar esse patrimônio histórico e cultural que hoje é extremamente importante em Minas Gerais. Basta dizer que, agora que estamos comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que ocorre em São Paulo, em 1922, não é isso? Que vamos dizer que grande parte da fundamentação, do enunciado, da descoberta de uma cultura autenticamente brasileira ocorre por Minas Gerais, né? É importante até se falar nisso, que nós também contamos nesse livro. Minas Gerais era muito desconhecida até na segunda década aí do século XX. O Mário de Oliveira, que foi o grande líder modernista do Brasil, liderou a Semana de Arte Moderna de 22, veio a Minas em 1919 para visitar o poeta Alfonso de Guimarães em Mariana, e passou por Ouro Preto e declarou: olha, eu não sabia que perdida entre montanhas estava uma cidade ainda bem preservada, com características do século XVIII, da arquitetura luso-brasileira colonial, e que também fosse histórica, cívica e cultural, né? Em função disso, ele organiza, em 1924, a famosa Caravana dos Modernistas, os principais líderes do movimento modernista de São Paulo, já em combinação, em troca de informações com modernistas mineiros, fazem uma famosa caravana aqui, né? E descobre e começa a divulgar. Aleijadinho foi em 1928 que Mário de Andrade faz o primeiro artigo sobre Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, e o divulga aí no Brasil inteiro. Hoje, evidentemente, é um artista internacional reconhecido e tudo isso. Mas não só ele, mas vários outros nomes que trabalharam nessas cidades históricas. A Semana de Arte Moderna tem em Minas, portanto, uma fundamentação e desenvolvimento extremamente importante, não é isso? Há vários depoimentos do próprio Mário de Andrade
que eles, modernistas, descobriram em Minas Gerais uma cultura autenticamente brasileira, né? Eh Até então, por exemplo, a arquitetura, os ornatos das igrejas, atendiam àquele formato das grandes matrizes, né, jesuíticas, né, o traçado jesuítico, retilíneo, as duas. O frontispício é retilíneo, para dar algumas características dessa arquitetura. As sineiras quadradas, mas foi então os mineiros, sobretudo Aleijadinho, que começou a dar um desenho novo, um arredondamento, trouxe o encantamento inicial das igrejas para o frontispício. Você chega em São Francisco de Assis de Ouro Preto, que é risco de Aleijadinho, o próprio frontispício, né, da igreja já lhe atrai a atenção, não é isso? Então, os modernistas que iniciaram, evidentemente, esse desbravamento, vamos chamar assim, cultural e artístico de Minas Gerais, não é? Em 1937, por orientação exatamente desse movimento modernista, Getúlio Vargas criou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado a partir de um estudo encomendado por Gustavo Capanema, mineiro, que era ministro da Educação e Saúde, mas que tinha também sob sua responsabilidade a parte cultural e artística, encomendou a Mário de Andrade um primeiro estudo sobre a preservação, proteção e restauração do acervo cultural brasileiro, seja edificado, seja os outros ramos da atividade artística e cultural. O IFAM foi dirigido por outro mineiro, Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, e o Carlos Drummond de Andrade também foi para lá em 1934, foi o chefe de gabinete de Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, foi para lá em 34 e nunca mais voltou. Ele uma vez escreveu em 1976 no Estado de Minas, no Jornal do Brasil, aquele famoso artigo: Minas não há mais, Minas não volto lá, porque não queria ver a Serra do Curral ser destruída, não queria ver os atos da igreja de São José e, e também aquela lá do bairro Floresta, dominadas por estacionamento de automóveis e lojas. E esse artigo repercutiu de tal ordem que até paralisou a desfiguração da Serra do Curral pela mineração. Enfim, Vila Rica é um Ouro Preto, é um exemplo hoje extremamente didático, pedagógico, de todo esse processo de formação da arte e da cultura mineira, não é isso? Nós dizíamos também que o esplendor cultural e artístico de Ouro Preto, assim como de outras cidades também, em grande parte, vivem exatamente dessa dicotomia, desse conflito entre o céu e a terra. O céu, essa religião que foi transplantada para cá, ainda sob o domínio da Contra-Reforma, né, que tratava cruelmente os hereges e os protestantes, né, tinha tudo pela Sagrada Escritura. Então, se vocês verem a, a pregação contra-reformista, era que ameaçar mesmo com o inferno e com a Inquisição, no caso espanhol, né? Houve Inquisição aqui também em Minas Gerais. Aqui, Diocese de Mariana fez várias expedições do Santo Ofício da Inquisição e chegou a aprisionar cerca de 400 pessoas, dos quais 18 foram mandados para Portugal, acusadas de sodomia, de adultério, de pregação, né, judaica, coisas dessa natureza. Mas, enfim, o mineiro viveu muito essa dicotomia, portanto, entre o céu, né, e a terra. Já no século XVIII começa a circular pelo mundo, sobretudo a partir da independência americana de 1776, o pensamento francês enciclopedista, não é isso? Circulou pelo mundo as ideias de Montesquieu, de Rousseau, de D'Alembert, de Montesquieu, e tudo, né? Que pregavam o fim do absolutismo, né? O absolutismo se sustenta politicamente, historicamente, num acordo entre os reis, que queriam um poder absoluto, e a igreja sustentava o poder divino dos reis. A igreja, no combate ao protestantismo, absolutismo, surge amparado nesses dois princípios, né? E isso vai se aplicar muito em Ouro Preto, né? Como Ouro Preto se organiza muito do ponto de vista de convivência social da religião em meio a essa dicotomia,
entre o céu e a terra, né? Com as irmandades, não é isso? As irmandades que não seguinte de algum tempo. No primeiro momento, o chamado estilo nacional português, ou joanino se refere ao rei Dom João V, que foi rei de Portugal. Terceiro etapa, né, do barroco que se implantou em Minas Gerais, que foge exatamente desse estilo nacional português, que era fechado, canônico, severo, grave, e do joanino. Então, essa dicotomia do mineiro entre o céu e a terra vai também ser um traço de personalidade muito interessante. Será um homem dividido, um homem dicotômico, né? Ele ainda muito premido pela religião, mas também já com as ideias da libertação do absolutismo, com as ideias da ciência, do iluminismo, da ilustração, né? A ilustração e o iluminismo vão marcar todo o pensamento do século XVIII, né? E que em Minas Gerais vai formar uma sociedade de mais consciência, né? E que vai levar ao grande motim dos mineiros, que foi a Inconfidência Mineira de 1789, né? E que praticamente hoje se sabe disso muito bem. O único crucificado foi o Tiradentes, né? Que foi enforcado no Rio de Janeiro, mas na verdade envolveu toda a aristocracia e inclusive comerciantes, empresários mineiros da época. Era uma revolta de consciência mesmo, né? O enforcamento de Tiradentes, que ocorre a 21 de abril de 1792 no Rio, é exatamente 30 anos antes da independência do Brasil, que ocorre em 1822. Bom, então esse é o mineiro da mineração, que é a Minas inaugural, depois o mineiro da montanha, o mineiro da fé, né? Esse mineiro que tinha a sua angústia dicotômica entre o céu e a terra, entre as Sagradas Escrituras, o iluminismo e a ilustração, não é isso? Esse homem dividido vai atuar muito nesse seu esplendor artístico, não é isso? O barroco que se implanta em Minas é um ato de independência, inclusive, do barroco jesuítico, das duas primeiras fases que eu me referi, né, das igrejas retilíneas, quadradas, né, para um arredondamento, para todo um estilo próprio, que é o que os modernistas viram em Minas a partir dessa caravana de 1924. Então, esse é mais ou menos, muito rapidamente, dizendo o que é o problema da mentalidade do mineiro, da sociedade, o esplendor artístico e cultural que se faz nesse ingrediente de fatores, né? Minas Gerais traça também uma presença muito importante na proteção dos bens culturais do Brasil, né? O Decreto-Lei 25, com que Getúlio Vargas criou o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai ser em Minas, que os primeiros tombamentos que ocorreram, que o primeiro tombado foi o Cerro, depois Vila Rica, depois Diamantina, etc., Mariana, vai ser aqui. Toda a experimentação e o aperfeiçoamento dos técnicos, engenheiros, arquitetos, historiadores, pintores, restauradores do IFAM se faz da grande experiência em Minas Gerais. Minas é o laboratório da preservação e proteção né? É muito importante agora nos estudos relativos à Semana de Arte Moderna, que vê esse papel importante que Minas teve nesse modernismo cultural brasileiro. É muito importante também analisar a Inconfidência Mineira, e hoje há vários estudos sobre isso, exatamente como um desaguadouro, como se formou em Minas, o que a Laura Meli Souza, grande historiadora, diz que se formou em Minas uma sociedade de consciência. Importante dizer que no dia 14 de julho de 1788, 1789, caía a Bastilha, iniciando a Revolução Francesa em Paris. Aqui, exatamente um mês antes, eram presos inconfidentes em Vila Rica e outras cidades. Seja os inconfidentes de Vila Rica, seja os revoltosos franceses, tinham a mesma leitura, né, que já tinha influenciado a independência americana de 1776. Não é isso? Era a ilustração, era o enciclopedismo, era o iluminismo. Né? Então é importante como é que Minas era já contemporânea, né, nesse pensamento dos inconfidentes mineiros. Essa é a importância da Inconfidência. A Inconfidência Mineira não teve combates, conflitos, nem
nem tiros, mas teve uma identidade muito grande com o mais atual pensamento iluminista e da ilustração que vinha com enciclopedistas franceses, não é isso? A figura do Tiradentes é uma figura extremamente interessante, né? Assim como também dos poetas da Inconfidência, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, né? Alvarenga Peixoto e vários outros, né? Que formaram essa sociedade de consciência. Alvarenga Peixoto com seu Marilas de Dirceu, mas sobretudo com outros escritos, né? Tinham, evidentemente, já um pensamento muito mais avançado ali para a Vila Rica. Cláudio Manuel da Costa, etc., menos um pouco, mas tinha também, né? E vários outros, quase todos inconfidentes, né? Manel Inácio Silva Varenga, que nasceu em Ouro Preto, foi para o Rio de Janeiro, outro grande poeta, acabou preso lá, porque ele fez o que a gente chama de Confidência do Rio de Janeiro, né? Também de Ouro Preto, e vários outros, né? Importante que Minas, num espaço de menos de 20 anos, não mais do que 20 léguas de distância, gerou todos os grandes nomes da literatura portuguesa do século XVIII. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Avarenta Peixoto, Santa Rita Durão, não é isso? E vários outros nomes, né? E aí é uma longa. Isso é importante, quer dizer, isso demonstra exatamente essa maturidade do que foi Minas aí nos anos finais do século XVIII, não é isso? Herdou, portanto, nos legou, portanto, não só patrimônios culturais da humanidade, mas um acervo extraordinário da arquitetura luso-brasileira. Há obras extraordinárias na ornamentação da pintura, como Anel Ataíde, né? Com e vários outros na literatura, na pintura, etc. E tal. E interessante que, a partir de 1870, quando se lança o primeiro manifesto republicano no Brasil, os líderes republicanos, sobretudo do Rio de Janeiro, vieram buscar inspiração em Minas Gerais, nos Inconfidentes. E eles fizeram de Tiradentes o grande exemplo, modelo do movimento republicano, não é isso? Há, inclusive, alguns historiadores que às vezes não gostam muito da figura do Tiradentes, que diz que, na verdade, ele estava esquecido e oculto, até porque Dom Pedro II era neto de Dona Maria I, que foi quem executou a sentença mandando enforcá-lo no Rio de Janeiro, não é isso? Mas, então, o Tiradentes, dizem que foi delatado e não delatou jamais. O Tiradentes tem uma conduta muito exemplar, né? Assumiu culpas, etc. e tal, né? E tinha frases assim antecipadoras muito, muito importantes. Se eu pudesse, faria desse país uma grande nação. Se todos tivessem consciência e desejassem isso, podíamos fazer desse país. Enfim, isso também é coisa muito importante na história de Minas. É importante lembrar também que, em 1822, Dom Pedro I vem a Minas exatamente pedir inspiração para esse ato que ele fez logo na sua viagem de retorno. Ele foi em São Paulo, no Grito do Ipiranga, e ele voltou fortalecido com o apoio de Minas Gerais. Minas Gerais era muito importante porque tinha a repercussão ainda da Inconfidência, que ficava na memória dos políticos, né? E foi aí que ele, então, recebendo cartas das Assembleias Legislativas Portuguesas, que a partir de 1820 tinham retomado o poder em Portugal e que obrigaram Dom João VI a voltar, e Dom João VI foi embora, mas deixou o filho como príncipe regente. Dom Pedro libertou-se dos atos com o Grito do Ipiranga, dos atos de controle de Portugal, e mais tarde, depois dele dizer o Fico, o famoso episódio do Fico, né, Fico no Brasil, acabou programando a independência. Mas veio a Minas em 1822 e foi aqui recebido com grande festa e apoiado extremamente com relação a isso. Isso é importante também, porque o papel de Minas na independência, não é isso? Porque também no movimento republicano, mais tarde que a gente vai ver. Os republicanos tiraram dos Inconfidentes mineiros, sobretudo dos poetas, né? Tomás Antônio Gonzaga, das cartas chilenas. As cartas chilenas é um documento político de Cláudio Manuel da Costa, né? Já com toda a visão do iluminismo e da ilustração, etc. E tal.
criticava muito o então governador português em Vila Rica, que era um autoritário, etc. E tal. Bom, então, Minas tem sempre essa presença importante na história do Brasil. O foi no início do sentimento nativista, com a Inconfidência Mineira, e outros levantes, vários levantes ocorreram em Minas Gerais, sabe? É claro que no início eram todos protestos contra a coroa portuguesa, pela cobrança do quinto do ouro, pela opressão, a coroa não queria que Minas tivesse escolas, tivesse indústrias, etc. E tal. Enfim, mas depois foi realmente cristalizando aqui o sentimento de independência, de autonomia, de liberdade e até de república, não é? Enfim, nesse livro também nós achamos muito importante que a gente possa fixar os ciclos econômicos de Minas Gerais. Minas Gerais tem seu nome, sua origem pela mineração do ouro, né? E pedras preciosas. E a partir do Portugal e Inglaterra ficaram com essas maiores riquezas de Minas, não é isso? Nossa, essa é uma história já bem conhecida. Dom João VI veio para o Brasil em 1808 e veio protegido pela esquadra francesa. Já quando ele saiu do Porto, já as tropas do Marechal Junot, do exército de Napoleão, ficou a ver navios, só conseguiu ver os navios indo embora, de onde surge essa expressão. Dom João VI foi obrigado a abrir os portos aqui, várias atividades para os ingleses. No século XIX, Minas teve aqui 18 grandes minas inglesas que exploraram o ouro. Os exemplos maiores, apenas para citar, Morro Velho, Passagem de Mariana e Congo Soco, ali perto do Barão de Cocais. Para não só citar essas três, que tiveram performance com relação à retirada do ouro comparado às grandes minas de ouro da África do Sul, que são, né, citadas como as mais produtivas. E os ingleses também deixaram muita pouca coisa, isso que é a verdade. Se nós verificarmos o que ficou em Passagem de Mariana, que foi uma mina riquíssima, o que ficou em Nova Lima, né, quando ela foi embora, minerou em Nova Lima, diz 1832, foi embora, não deixou nenhuma escola, não deixou um hospital, não deixou nenhum sistema de, 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 benefício público nessa cidade. Essa aqui é a verdade que precisa ser dita. Bom, então, o ciclo do ouro, no primeiro momento, foi substituído por um segundo ciclo do ouro das minas já inglesas, já industrializadas, né? A mina de Passagem de Mariana, para quem conhece, já não é aquela mina aberta a braço de escravo, na picareta do escravo, já é uma mina industrial, né? Que é o primeiro capitalismo inglês ocorre exatamente, e dizem até com apoio do ouro de Minas, né? Então, eu quero dizer isso para falar que nós temos nesse livro também um estudo, um capítulo que fala do ouro ao ferro, ciclos de expoliação mineral, não é isso? Há quem diga hoje que a exploração do minério de ferro, o pouco retorno que deixa em Minas Gerais, ao contrário, deixa barragens perigosas, foi uma exploração maior do que do ouro no princípio do século XVIII. Essa é uma verdade também histórica que a leitura histórica contemporânea começa também a colocar, a desvendar, em função de tudo que está acontecendo com a mineração em Minas Gerais, etc. Não sou contra a mineração, ela tem que existir, mas ela tem que ter uma retribuição maior aos municípios mineradores, não é isso? E Minas podia ter um estágio maior de desenvolvimento, de progresso, em função da grande riqueza do seu subsolo, né? Nós também desenvolvemos algumas considerações importantes, evidentemente sintéticas, sobre o que foi Minas no Império e na República, não é isso? Minas influiu na independência de 1822, com Dom Pedro I, influiu a partir de 1870 na República, em vários momentos, há vários estudos hoje sobre isso, né? E influenciou também várias outras coisas muito importantes já no período mais industrial do brasileiro, né? É muito interessante o estudo do que foi a participação de Minas na política já no período do século XX, né? Na Primeira República, na Segunda República, não é isso? Minas sempre foi aquele estilo conservador, como era o mineiro dessa época já era o mineiro agropecuarista, o coronel da fazenda, o coronel do café, não é isso? Mais conservadores, não é isso? E
Minas, portanto, também vai ser forte na agropecuária, né? Hoje se tem estudos muito interessantes. Além da Estrada Real, o Caminho Velho, que foi percorrido em 1674 por Fernão Dias Pais, tinha um caminho novo que veio para o Rio de Janeiro, porque precisava de ter maior velocidade no transporte do ouro que embarcava para Portugal pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só foi ser capital do Brasil a partir de 1773. Até então, a capital era a Bahia, Salvador, não é isso? Nós chegamos também a considerações sobre o uso do minério de ferro para a siderurgia, que também começa em Minas Gerais, não é isso? Nós costumamos dizer, no estudo da mentalidade, da personalidade do mineiro, que tem três escolas ou três instituições de educação que foram fundamentais nisso aí. O primeiro é o Caraça, que é fundado pelo irmão Lourenço em 1774, por aí, que teve um seminário que formou com muito, sobretudo no período francês. O irmão Lourenço morre em 1818, deixa todo o conjunto do Caraça para Dom João VI, que o dá primeiramente para os padres lazaristas portugueses, né, na Congregação da Missão, que estão no Caraça até hoje. E depois, numa segunda fase, a partir de 1850, por aí, para franceses. E esses franceses foram que realmente desenvolveram muito o ensino no Caraça. Então, o Caraça nos dá um modelo de ensino religioso e de comportamento e de conduta de personalidade do mineiro. Né? Vários nomes importantíssimos estudaram lá. O segundo grande instituição é o Seminário de Mariana, que foi criado pelo primeiro bispo, né, em 1854, Dom Manuel da Cruz, né, que é um homem muito interessante, fundador de várias igrejas, instituições, né, foi o primeiro bispo de Mariana, e que formou gerações e gerações e deu um modelo de ensino religioso aqui. E o terceiro escola fundamental é a Escola de Minas, de Ouro Preto, criada por Dom Pedro II, em 1874, começa a funcionar 2 anos depois. Foi trazido Henri Cros de Gorsec, mineralogista francês. Dom Pedro esteve em Paris, na Escola de Minas, e pediu para vir um mineralogista que pudesse organizar a Escola de Minas, e ele organizou magnificamente, não é isso? A Escola de Minas, com mentalidade desenvolvimentista, formou engenheiros de Minas, formou geólogos, formou matemáticos, fundou engenheiros civis também, sempre com essa mentalidade desenvolvimentista. Todo o desenvolvimento, vamos dizer, mineralógico, desenvolvimento siderúrgico, metalúrgico em Minas se faz a partir da Escola de Minas, né, que sempre foi muito importante e formou gerações e mais gerações. Os grandes investimentos siderúrgicos em Minas Gerais se deveram, em grande parte, a líderes que foram os fundadores dessas cirurgias. A Uzi Minas foi assim, a Cesita foi assim, não é isso? Enfim, a Escola de Minas é um núcleo formador de mentalidade técnica e desenvolvimentista em Minas Gerais, não é isso? É muito importante. Eu costumo dizer que nessa análise mais contemporânea, que Minas teve três grandes governadores, entre outros, cada um cumprindo seu papel, mas que marcadamente estão na história. Primeiro, Milton Campos, né, de 1846 a 1850, que fez o primeiro estudo de desenvolvimento de Minas Gerais, né, um plano de recuperação econômica de Minas Gerais, e previu o CEMIG, previu várias outras coisas. Juscelino, que pegou esse plano, primeiro plano feito pelo pessoal, inclusive, da Escola de Minas, né? O Américo René Janete, que era engenheiro de Minas, que depois até foi prefeito de Belo Horizonte, coordenou esse primeiro plano. E ele dizia que uma grave deficiência de Minas era a falta de energia elétrica para a atração de grandes indústrias. Juscelino se beneficiou enormemente desse plano, de 50 a 52, até 54, foi depois em 55, ele é presidente da República até 1960. Mas a CEMIG foi criada em 1952, exatamente por Juscelino Kubitschek, a partir desse plano do Milton Campos. Milton Campos foi o governador da restauração democrática, após Getúlio ficar 19 anos no poder, sucedido pelo Marechal Henrique Gaspar Dutra, e em Minas Gerais
Benedito Valadares é substituído por Milton Campos. O segundo grande governador é Juscelino Kubitschek, obviamente, que dispensa apresentação. Foi governador de Minas e de 55 a 60 presidente da República, não é isso? Eu costumo dizer também que o outro grande governador que Minas teve foi Israel Pinheiro, entre outros, teve outros grandes nomes também, né? Israel Pinheiro. Israel Pinheiro criou a Fundação João Pinheiro, criou o INDE, Instituto de Desenvolvimento Industrial, criou uma companhia de distritos industriais, criou várias coisas, pegando, sobretudo, aquele famoso diagnóstico da economia mineira que o BDMG fez em 1968. Diagnóstico da economia mineira, um documento ainda hoje muito atual que orientou muito Israel Pinheiro, mesmo eleito com muita dificuldade no Estado, numa atitude até pouco assim distante já dos militares que ainda estavam no regime militar a partir de 64, mas Israel Pinheiro, que também é engenheiro de Minas, formado em Ouro Preto, da mesma turma do América Janete, foi grande governador. Eu quero dizer que eles marcaram sua presença exatamente por esse espírito de desenvolvimento de Minas Gerais, de aproveitamento de potencialidades e riquezas de Minas Gerais. Nós aprofundamos um pouco esse capítulo do chamado minério de ferro e a siderurgia. O minério de ferro tem história muito interessante em Minas Gerais. Em 1911, o então presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, resolveu fazer um primeiro encontro internacional em Estocolmo sobre siderurgia e minério de ferro. O mundo inteiro começava a descobrir o minério de ferro em grande proporção. E compareceram a esse encontro, primeiro um professor geólogo da Escola de Minas, Gonzaga de Campos, e um americano que estava trabalhando aqui na Comissão Geológica Nacional, chamado Orville Derby. O Gonzaga de Campos apresentou, nesse encontro em Estocolmo, um estudo famoso do quadrilátero ferrífero, né? Em que ele identificou aqui as jazidas, uma das maiores jazidas do mundo, segundo o estudo, de minério de ferro de alta qualidade estava em Minas Gerais. Isso determinou uma grande corrida internacional sobre Minas Gerais. Os ingleses compraram Itabira, né? Os americanos compraram aqui Itabirito, então até hoje vinha até aqui na Serra do Curral, né? Depois, evidentemente, mudou, mas então exploram lá aquela mina do Pico de Itabirito desde 1942. Os americanos compraram ali em Congonhas, Ferteco Handel, né? Os belgas fundaram lá na região de Mariana, Samarca e Assamita, e vai por aí afora, não é isso? Então, foi Minas Gerais, pela Escola de Minas, que difundiu no mundo esse estudo do quadrilátero ferrífero e que deu essa corrida, né? Do minério de ferro, mas que também, mais tarde, a partir, sobretudo, da criação da Uzi Minas, também em 1956, me parece, né? Que se desenvolveu essa mentalidade também, depois da CESITA, etc. E tal, tudo com o pessoal da Escola de Minas. Né? Hoje, essa questão do minério de ferro começa a ser discutida com maior profundidade. Ninguém é contra a mineração, que é fundamental no mundo e na vida contemporânea, mas é preciso que ele seja uma mineração mais cuidadosa, no sentido de não deixar barragens perigosas e, sobretudo, de dar uma retribuição maior. Até o ano retrasado, os municípios mineradores recebiam 2% de royalty da renda, do lucro das mineradoras. Foi a partir de 2 anos para cá que o royalty, que é a contribuição financeira para os municípios mineradores, passou para 3,5% sobre a renda bruta. Eles agora estão numa nova fase. Mariana, Ouro Preto estão recebendo hoje mais de 10 milhões mês. Itabira é um grande dinheiro, Itabirito um grande dinheiro. Então, nós estamos esperando que essa elevação do royalties do minério provoca um novo período de desenvolvimento das cidades mineradoras, que em geral são cidades históricas, pela própria origem da minas minerária, não é isso? E que possa, evidentemente, melhorar muito também essas relações das grandes siderúrgicas, das grandes mineradoras, sobretudo, com Minas Gerais. Bom, essa é uma síntese. Nós também tratamos aqui de algumas polêmicas históricas que eu acho muito importante, que a historiografia dos últimos anos faz uma revisão muito grande de várias partes da história de Minas, inclusive sobre a figura do Tiradentes. Há quem questiona Tiradentes. A figura do Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Aleijadinho nasceu em Vila Rica em 1730 ou 38, tem dúvidas sobre esses dois dados, e morreu em 1814. E hoje é o grande nome internacional das artes plásticas, né?
E então é também uma figura controvertida, né? Há quem diga que Aleijadinho não existiu. Os paulistas, sobretudo, têm vários estudos que questionam muito essa 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 vida de Aleijadinho. E vários outros polêmicas que ainda existem sobre a história de Minas e que, em função da alta pesquisa avançada hoje historiográfica, a partir das teses de mestrado, de doutorado, a partir da computação que permite hoje armazenamento e recuperação de dados, pesquisas, etc. E tal, há uma verdadeira revolução na historiografia mineira contemporânea, não é isso? Uma revisão nem sempre muito favorável, às vezes, a certas personagens, a certas relações que a história mineira tradicional, quando não era feita por o suporte acadêmico da informática nos dias de hoje, permitia fazer. Essa questão, por exemplo, que está muito discutida sobre mineridade. O que é isso, mineridade? Existe isso? Né? Há estudos muito interessantes dizendo que esse traço da mineridade, que foi muito falado por vários autores mineiros antigos, não é isso? É, na verdade, é uma criação imaginária dos ilustradores, dos primeiros historiadores mineiros, né? Mas que, na verdade, hoje em dia está diluída aí pela própria transformação que a sociedade vem tendo. Então, a mineridade, o que é isso? Será que ela serviu a quê? Há quem diga que a mineridade pode ter sido até um traço conciliador do mineiro. O mineiro, sobretudo na história política da Primeira e da Segunda República, mas que chega até nossos dias, com o próprio Juscelino, com Tancredo Neves, com Benedito Valadares, são conciliadores. Eles preferem conciliar no acordo das elites para evitar rupturas, não é isso? Isso seria mineridade, não é isso? É isso que é a voz de Minas, é isso que é o traço dominante, característico dos mineiros, e não só dos políticos, mas até de certos empresários, não é isso? Então, enfim, gente, é uma síntese, né, disso tudo. É um livro interessante, procuramos exatamente fazer um retrato do que foi esses 300 anos de criação da capitania de Minas Gerais, não é isso? Esse livro era para ser lançado ainda no final do ano passado, mas devido à questão da pandemia e devido também à dificuldade de aprovação da Lei Rouanet, está hoje retardando muito a aprovação de projetos de patrocínios, o livro só saiu agora, há poucos meses, já no ano de 2021, né? Mas eu acho que é um livro muito interessante nessa síntese da formação política, econômica, histórica, cultural e tal de Minas Gerais, sabe? E agradeço muito a CEMIG que nos concedeu esse patrocínio, muito importante, na minha opinião, porque acende todos esses debates que eu tentei aqui muito rapidamente relembrar. São muitos temas que abordamos aqui, atabalhoadamente, digo eu, nessa síntese do que é o livro. Espero ter conseguido colocar bem que é que ele trata, o conteúdo que ele trata, e também em sua inserção nessa nossa Minas contemporânea. É isso que precisa exatamente de estudo, de debate, de reflexão, para conseguir, inclusive, encontrar caminhos compatíveis com o seu passado, com a sua riqueza do passado, com a sua presença decisiva na história do Brasil, em vários momentos, em vários episódios. Muito obrigado.